Cadê o rebelde? Rebelde. Pode matar. Isso é muito interessante. A independência do Brasil, 1822. Em 1922, foi construído obelisco desse em várias cidades do Brasil. Hoje, poucos obeliscos existem. E esse aqui é mais interessante ainda. Por quê, professor? Porque foi construído em 1922 e Porto Velho vai crescer no entorno disso aqui. Quando isso aqui foi construído, não tinha esse prédio, não tinha lá, não tinha nada disso. Isso que torna esse obelisco, esse monumento mais importante ainda, a sua resistência ao longo do tempo. Então, obelisco do centenário da independência. Passa por aqui. O que é isso aqui? É o obelisco do centenário da independência. Foi construído em homenagem aos 100 anos da nossa independência. Por que isso que é importante, professor? Vem sendo preservado, viu, Laila? Ao longo do tempo. Porto Velho vai crescer, vai surgir no entorno desse negócio aqui. Tá vendo o tamanho da sua importância? Se você olhar ali, ó, na esquina lá, olha lá naquela esquina lá, tá vendo aquele prédio ali, branco e azulzinho, que é uma marcazinha azul, sim ou não? Aquele prédio chama-se Edifício Monte Libanês. Edifício Monte Libanês. Edifício Monte Libanês. O primeiro prédio em alvenaria de Porto Velho. Olha lá para o fundo, olha lá para o fundo, olha lá para o fundo. Estou vendo mercado cultural, sim ou não? Mercado cultural. Hoje é mercado cultural, mas nem sempre foi cultural. Ali era um mercado que existia, o mercado de venda de gêneros alimentícios. Tá? Ele, na década de 60, ele pegou fogo, ele passou 18 anos fechado. E aí depois foi restaurado e recentemente não. O governo Roberto Sobrinho reabriu também nesse formato cultural. Interessante, tem muitas histórias, pessoal. Na década de 70, até era muito difícil as coisas chegarem aqui. Não tinha estrada e nem tinha avião. Então isso era por água. E aí a juventude da época, chegava um produto aí que era muito valioso, que era o chiclete. Na época era muito chique mascar chiclete. E era muito raro. Tem histórias de pessoas que começavam a mascar chiclete, aí levavam para casa, botavam no açúcar, passavam 15, 20 dias com o mesmo chiclete na boca. Porque era chique o cara chegar para a menina, era status, você tinha dinheiro para mascar um chiclete aqui. Da juventude que mascava chiclete, era considerada elite, porque nem todo mundo tinha chiclete aqui em Porto Velho. E era um bem no mercado público de Porto Velho, tá bom? Aqui, Palácio Getúlio Vargas. O nome desse prédio é o Palácio Getúlio Vargas. Hoje funciona um museu aqui dentro, Museu da Memória de Rondônia. Esse menino ali é a Laila, é convidativo, se tiver por aí com a família, pode visitar, tem vários espaços aqui dentro. Palácio Getúlio Vargas, olha pra cá, esse camarada aqui, ó, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. Depois o senhor Arroz vai trabalhar a história do Brasil com o senhor, vai falar muito desse cara. Governou o Brasil por cerca de 18 anos, 15 anos seguidos, depois ele volta, mais 3 anos. Getúlio Vargas, em 1943, cria Território Federal do Guaporé. Ele pega terras do Mato Grosso e terras do Amazonas e cria o Território Federal do Guaporé. Tá? Na época, o Território Federal do Guaporé foi criado em 4 municípios. 2 do Mato Grosso, que era Guajará-Mirim e Santo Antônio, e 2 do Amazonas, que era Porto Velho e Lábrea. Depois Lábrea retorna para o Amazonas e Santo Antônio deixa de existir.
Então Getúlio Vargas criou o território federal do Guaporé. Esse território federal do Guaporé, ele evolui com o tempo. Em 1956, ele passa a se chamar território de Rondônia. E aí olha para cá, olha para cá, olha para cá. Esse camarada aqui, ó, João Batista de Oliveira Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo. Presidente Figueiredo. Em 1981, 22 de dezembro de 81, Figueiredo pega o território federal e transforma em estado. Então o território federal passa a ser estado quando Figueiredo era presidente. O estado foi criado em 22 de dezembro de 81, mas só foi instalado no dia 4 de janeiro de 82. Então, dois personagens importantes para nós. O presidente Vargas, que cria o território lá em 43, e o presidente Figueiredo, que cria o estado de Rondônia. Estamos aqui numa praça, isso é uma praça, está um pouco abandonada, mas Praça João Nicolete. Praça João Nicolete é o nome dessa praça, Praça João Nicolete. Aqui ao fundo, meu Deus do céu, Nicolete. Seus o Palácio Tancredo Neves. Tancredo Neves. Funcionou durante muito tempo como a sede da prefeitura. Aqui que o prefeito despachava. Atualmente, a sede da prefeitura é lá no prédio do relógio, lá na Estrada de Ferro, que a gente vai já chegar lá. O Praça João Nicolete, Palácio Tancredo Neves. Esse monumento aqui, ó, esse monumento foi construído pela Marinha tem uns 3 anos, em homenagem ao Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré é o patrono da Marinha, e esse cara tem um papel muito importante na história do Brasil, quando ele vai ser responsável por conter, entre outras coisas, muitas revoltas que ocorreram no período colonial, no período imperial, quando o Brasil corria risco de ser fragmentado. Então, de um modo meio grosseiro, Almirante Tamandaré é um dos responsáveis por manter a unidade territorial. Por que o Brasil é tão grande hoje? Esse cara lutou para isso. Tá? Esse cara vai combater inúmeras revoltas que ocorriam no Brasil e revoltas que possivelmente dariam em uma fragmentação territorial. Então o Almirante Tamandaré é o patrono da Marinha e ele tem esse papel de unificar o nosso território. Ali na frente, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Essa igreja, pessoal, depois é algo que se a gente pudesse ir lá, mas está tendo missa, mas ela tem uma história muito linda. Por quê, professor? Ela vai ser concluída ao longo de cerca de 50 anos, literalmente sendo construída por famílias de Porto Velho. As famílias doavam, dou 1000 tijolos, eu dou uma vidraça, eu dou isso e tal. Então ela vai ser construída aos poucos, ao longo de cerca de 50 anos, literalmente. Se você entrar nela, você vai olhar alguns vitrais, e nesses vitrais lá dentro tem o nome das principais famílias de Porto Velho que vai contribuir. Família Silva, família isso, ainda hoje está lá o nome das famílias que contribuíram para a construção daquela belíssima catedral. Hoje aqui funciona o Conselho Municipal de Educação. Conselho Municipal de Educação. Os conselheiros regulam, fiscalizam, acompanham a educação municipal. Não é o nosso caso, porque nós somos escola estadual, né? Existe um conselho estadual que acompanha a educação no estado. Aqui é o conselho municipal, acompanha as escolas municipais. Mas nem sempre aqui foi o conselho. Aqui nós estamos no prédio do jeitinho que era, e foi a primeira Câmara Municipal de Porto Velho. Primeira Câmara Municipal de Porto Velho. Ladeira
Comendador Centeno. Aqui, ó. Madeira, Comendador Centeno. Hoje é José Bonifácio. Mas aqui funcionou a primeira Câmara Municipal de Porto Velho. Anísio Goraieb foi o primeiro vereador, o primeiro presidente da Câmara Municipal, primeiro presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. Não gravamos uma cena muito importante, é do Célio falando da nossa escolinha, mas joga pindada. Que foi o primeiro prefeito aqui de Rondônia, onde nós moramos. Nós estamos exatamente onde funcionou um muro. Essa rua aqui se chamava Rua Divisória. Aqui se chamava Rua Divisória. Aqui existia uma cerca. Para dividir o que, professor? O lado de cá era um Porto Velho organizado. Porto Velho que foi planejado. O lado de cá. Aqui nós tínhamos água encanada, nós tínhamos energia elétrica, restaurante industrial. Um Porto Velho inglês. Para cá vieram mais de 50 nações. E aí convencionou o inglês, olha que chique, convencionou o inglês como idioma oficial. Então aqui o menu do restaurante era todo em inglês, a ordem de serviço era todo em inglês. O primeiro jornal impresso aqui, ele era todo em inglês. The Porto Velho Times, olha que chique. Então, do lado de cá, um Porto Velho planejado, organizado. Do lado de cá, é o Porto Velho que vai crescer de forma desordenada. A população ia chegando. Então você tem um Porto Velho que ia crescendo. Aqui tinha cabaré, tinha... Oh, meu Deus, eu quero ficar desse lado, pai. Cabaré, A casa das 7 mulheres. comércio, lavanderia, Do lado que tu morava. cabaré. Oh, meu Deus, onde é que eu Ó, como nós falamos ali embaixo, Porto Velho cresceu dividido entre o Porto Velho rico, né? E o Porto Velho que ia sendo ocupado. Essa divisão vai mais ou menos até a década de 30, quando Aloysio Ferreira chega aqui e vai ser o primeiro administrador da Estrada de Ferro. Lá embaixo a gente vai falar mais sobre isso. Mas olhando para cá, nós temos as famosas caixas d'água, as Três Marias, as caixas d'água. Essas caixas d'água, a primeira lá de 1910 e as duas de 1912, vieram exatamente para servir esse lado de Porto Velho que estava crescendo de forma organizada, né? Então o poço é lá embaixo, a gente vai olhar o poço, jogava água para cá, numa bomba, e a água era distribuída pela força da gravidade. A estimativa é de cerca de 200 mil litros cada uma delas, e ela vai ser desativada na década de 50, quando é criada a Companhia de Água do Território. Já não comportava mais para tanta gente. Se você olhar para cá, a minha direita aqui, ó, ali é uma galeria. Uma galeria ali bem importante. Sugiro visitações. Aquela galeria, senhores, era uma vila, pequenas casas, chamada Vila Erce. Essa Vila Erce, personalidades de Porto Velho nasceram lá. Aqui na nossa frente, dessa quadra para cá, a gente vai entrar ali. Bairro Caiari. Primeiro residencial do Brasil. A ser financiável. O governo construiu Minha Casa Minha Vida, não tem? Orgulho do Madeira, essas coisas.
Então, aqui, ó, no Brasil, primeiro bairro, o governo constrói as casas e as pessoas puderam financiá-las. Todas essas 2 quadras aqui, tá bom? Domingão diferenciado, educação patrimonial, conhecendo nossa história no Centro Histórico de Porto Velho, com a escola mais linda de Rondônia. Que escola é essa? Tudo começou aqui, tá? A cidade de Porto Velho, ela começa por causa dos trilhos da estrada de ferro. A cidade de Porto Velho, ela nasce na beira do Rio Madeira. O estado de Rondônia, pessoal, ele tem uma coisa diferente dos outros estados da Amazônia. Presta atenção no que eu vou falar agora, isso aqui é importante. O estado de Rondônia, ele tem uma coisa que é um pouquinho diferente. Se você for no Pará, as principais cidades do Pará é no eixo do rio. Se você for no Amazonas, os principais municípios do estado do Amazonas, do Acre, os principais municípios do Acre é no eixo do rio. A cidade de Porto Velho, ela é um pouco diferente, porque os principais municípios da cidade do estado de Rondônia é no eixo do que, pessoal? Da BR-364. Então a BR-364, ela é mais ou menos o eixo em que os municípios vão se formando na margem dela, né? Margeando a BR-364. Mas se você for para outros estados, por exemplo, o estado do Pará, Amazonas, é todo mundo vivendo na beira do rio ali, tá? As cidades se formando na beira do rio. Outra situação importante, pessoal, o Rio Madeira, ele está num nível bem alto. Não tem uma certeza absoluta de uma grande enchente, de uma grande cheia que vai afetar a nossa vida que nem em 2014, mas o Rio Madeira está num nível bastante alarmante, tá? Esse período de chuva aqui na região amazônica. Vocês, quando forem lá na beira, olha para mim, quando vocês forem lá na beira, vocês vão ver muito troncos de árvores passando. Às vezes é normal, é comum você ver árvores passando. Por quê? Porque o Rio Madeira, ele enche. Isso aqui que eu vou falar agora é só raciocinar. Ele enche, ele sobe e ele acaba pegando a vegetação da margem do rio. Só que como nós estamos numa região que chove muito, as raízes, elas não são profundas. Porque raiz profunda é característica de lugar que chove pouco, que aí a raiz vai longe para buscar água. Mas como nós temos água em abundância, a raiz fica superficial. Quando o rio sobe, pega essas árvores, elas não conseguem se segurar e acabam sendo levadas. Então é comum vocês verem rio, um monte de madeira, árvores passando, galho, tronco e tudo mais, tá? Por causa das raízes que não sustentam essa vegetação. O nosso Rio Madeira, pessoal, ele é denominado um rio jovem. Geologicamente falando, nós podemos classificar eles em 3 níveis. Então, se vocês me perguntassem qual é a idade do Rio Madeira, ele tem quantos anos? Eu digo, calma, vamos melhor. Em qual categoria ele se enquadra? Fica melhor até didaticamente para você entender. Jovem, adulto ou idoso? Se você observar o Rio Madeira, ele vai entrar no que nós denominamos Rio Jovem. Ele é muito jovem, pessoal. E você vai descobrir que ele é jovem, primeira característica, pela força da sua água, pela força da sua correnteza. Nem sempre teve esse nome. Aqui de Porto Velho até a ponta do Abunã, habitava um povo aqui chamado Caripuna. Caripuna. Qual povo indígena habitava a região de Porto Velho? Caripuna. Então, os caripunas que habitavam essa região denominavam esse rio de Rio Caiari. Caiari. Tem uma água, tem uma empresa, tem um bairro. Caiari. Mais ou menos uma tradução livre quer dizer Rio do Amor. Olha que lindo. Então, esse rio se chamava para os nativos Rio Caiari, o rio que dá vida. Em 1722, um português chamado Melo Palheta vai fazer os primeiros registros sobre esse rio. E aí, o Rio das Madeiras, lá no Rio das Madeiras, e aí ficou Rio Madeira, tá bom? Bom, pessoal. Oi, família! Oi! O aulão, vamos dizer, a aula terminou e agora a gente vai passear pela praça. E ainda mais, se eu tiver o comprovante de residência, a gente pode entrar lá no museu sem precisar pagar, porque a gente mora
Porto Velho.